seria praticada, efetivada na vida do povo, fez com que Israel caísse em pecado e naquele vácuo moral, naquele vácuo de referenciais, imprimisse a perspectiva dos seus próprios olhos na conduta das suas vidas. Interessantemente, quando nós voltamos agora para o capítulo 1, é exatamente isso, só que de forma detalhada, que nós encontraremos. O capítulo 1 é o mais puro retrato de qual é ou como se desenvolve, qual a dinâmica da negociação, da barganha dos referenciais da palavra de Deus. Qual a anatomia das concessões. E é interessante que nós vivemos num mundo conveniente, ou que busca a sua conveniência. Nós vivemos numa cultura, numa geração, numa mentalidade que por muito pouco compromete valores e referenciais, isso em geral, não apenas no cristianismo, quando alguma coisa interessante beneficia uma pessoa, uma organização ou um determinado governo. É interessante que isso não é nada de novo, não há nada de novo debaixo do sol. Quem retratou muito bem na forma de uma analogia foi George Orwell, autor de um dos livros tidos como um dos 100 melhores livros de toda a história, A Revolução dos Bichos ou Animal Farm. Alguém já leu A Revolução dos Bichos ou Animal Farm? Os irmãos devem se lembrar, acabou virando um desenho e posteriormente um filme também. É uma analogia de George Orwell contra o totalitarismo, o autoritarismo que o comunismo e o socialismo buscaram impor ao mundo, especialmente pela Rússia antiga. E na analogia que o livro faz, cria-se uma história, uma fazenda que tem um dono. Esse dono explora a fazenda porque ele é o proprietário, mas num determinado momento os animais decidem se voltar contra o dono porque eles próprios querem conduzir as suas vidas, eles próprios querem tirar do seu sustento o trabalho que eles arduamente têm e não entregarem isso para outra pessoa. E num determinado dia há uma revolução ali na parte dos animais, que então matam ali o proprietário e tomam o poder da fazenda. E na primeira convenção ali dos animais, eles instituem 7 mandamentos que seriam os norteadores de toda a prática, de toda a realidade do que aconteceria ali naquela fazenda. Deixa eu ler rapidamente para vocês. Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. Qualquer coisa que ande sobre 4 pernas ou tem asas é amigo. Nenhum animal usará roupas. Nenhum animal dormirá em cama. Nenhum animal beberá álcool. Nenhum animal matará outro animal. Todos os animais são iguais. Durante um tempo, esses 7 mandamentos vigoram e eles frequentemente são relembrados ali nas convenções que os animais fazem no celeiro. No entanto, em determinado ponto, os porcos ascendem ao poder. Eles têm uma certa primazia, eles começam a negociar com homens, seres humanos, para a venda dos produtos ali da fazenda. E à medida que os porcos ascendem ao poder, eles começam a gostar do poder. E à medida que gostam do poder, eles passam a fazer concessões ou buscar conveniências próprias e então, barganhando aqueles 7 mandamentos, começam a agir em benefício próprio. E então, à medida que o livro se desenvolve, aqueles 7 mandamentos começam a tomar outros formatos, vírgulas começam a ser incluídas. Em 4 deles, diz o seguinte: original, nenhum animal dormirá em cama. Os porcos começam a dormir nas camas da casa. E então eles modificam para: nenhum animal dormirá em cama com lençóis. 5º mandamento, original, nenhum animal beberá álcool. Modificado, porque os porcos começam a beber álcool, nenhum animal beberá álcool em excesso. Nenhum animal matará outro animal. Por causa da revolta de alguns dos
os porcos começam a matar outros animais. E lá no celeiro, o 6º mandamento é alterado para: nenhum animal matará outro animal sem motivo. E o que eu gosto, confesso que eu gosto demais do último, não porque ele seja bom, mas porque ele seja real, porque ele é original. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros. Você já percebeu que esse é o nosso mundo? Os mandamentos são bons, as afirmações ortodoxas e taxativas da nossa vida são muito válidas, até que essas afirmações não contrariem ou não depreciem alguns dos nossos interesses particulares. O que eu acho interessante, e isso é real nas várias áreas das nossas vidas. Um político, ele é honesto até o ponto de que seu partido, ou a ideologia do seu partido, não for contrariada. O marido é fiel à sua esposa até que essa fidelidade não lhe seja interessante. Somos bons pagadores dos nossos impostos até o ponto em que a impiedade que impera no nosso país não nos chame mais a atenção, e então comecemos a barganhar o nosso imposto de renda, porque não é mais interessante ser honesto. Respeitar o próximo é bom até o ponto em que seja bom para mim. Você vê que no nosso país, não é específico do nosso país, não é exclusivo nosso, nem deveríamos nos orgulhar disso, que o jeitinho brasileiro é impressionantemente a característica da nossa nação. Agora, eu fiquei pensando que nós pastores, nós cristãos, também temos o nosso jeitinho. Temos também as nossas concessões quando algo que supostamente para nós é melhor ou mais favorável